casada com um serial killer, a verdade que quase me custou a vida. Eu sempre acreditei que conhecia o homem com quem me casei. Durante anos, compartilhamos momentos felizes, construímos uma vida juntos, e eu jamais poderia imaginar que, na calada da noite, enquanto eu dormia tranquila ao seu lado, ele se transformava em algo que eu jamais poderia conceber. Meu nome é Ana. E essa é a história real de como descobri que o homem com quem dividi minha vida por uma década era, na verdade, um assassino. Uma vida perfeita. Que não era tão perfeita assim. Eu conheci o Marcos quando tinha 25 anos. Ele era charmoso, atencioso e tinha aquele jeito protetor que me fazia sentir segura. Nos casamos 2 anos depois e, por muito tempo, eu acreditei que tinha encontrado o marido perfeito. Ele trabalhava como segurança noturno em um armazém, o que significava que passava muitas noites fora. Às vezes, chegava em casa exausto, coberto de poeira, dizendo que tinha tido um turno difícil. Outras vezes, eu percebia arranhões em seus braços, mas ele sempre tinha uma explicação, alguma queda no trabalho, um cachorro de rua agressivo, coisas assim. Mas olhando para trás agora, os sinais estavam lá o tempo todo. Pequenos detalhes que eu ignorava. Coisas como o fato de ele ser extremamente reservado sobre seus horários. O jeito estranho que ele tinha de olhar algumas mulheres na rua. Às vezes em que ele desaparecia por horas, dizendo que precisava desestressar. E então começaram os desaparecimentos. Jovens mulheres estavam sumindo na nossa cidade. O noticiário falava sobre uma onda de sequestros misteriosos. Todas tinham um perfil parecido, entre 18 e 25 anos, cabelos escuros, estatura média. Era assustador, mas eu nunca imaginei que aquilo tivesse qualquer ligação comigo. Até a noite em que tudo mudou. O primeiro susto. O que eu nunca deveria ter visto. Era uma madrugada comum. Marcos estava no trabalho, e eu acordei com sede. Ao passar pelo corredor, notei que a luz da garagem estava acesa. Aquilo era estranho. Ele sempre desligava tudo antes de sair. Curiosa, desci as escadas e fui até a garagem. O carro dele estava ali, mas havia algo errado. O cheiro. Era um cheiro forte, de metal ou similar. Com as mãos trêmulas, abri o porta-malas. E ali dentro, encontrei algo que me fez gelar. Uma corrente. Algemas. Fios de nylon. E um pedaço de tecido rasgado, sujo de sangue. Meu coração disparou. Meu corpo inteiro gritava para que eu corresse, para que saísse dali naquele instante. Mas eu sabia que, se demonstrasse qualquer sinal de medo, poderia ser a próxima vítima. Fechei o porta-malas devagar, respirei fundo e voltei para a cama, fingindo que nada aconteceu. Eu precisava de respostas. Mas eu não podia errar. A investigação por conta própria. O horror que eu descobri. Nos dias seguintes, tentei agir normalmente. Beijei meu marido pela manhã, preparei seu café, disse que o amava, enquanto, por dentro, eu morria de medo. Eu precisava de provas. Aproveitei um dia em que ele estava no trabalho e comecei a revistar a casa. O que encontrei foi ainda pior do que eu imaginava. No fundo do guarda-roupa, dentro de uma caixa de sapatos, estavam as primeiras pistas. Fotos. Mulheres. Algumas sorrindo, outras amordaçadas, amarradas. Em algumas imagens, seus rostos estavam apagados com tinta preta. Meu estômago revirou. Então, encontrei algo ainda pior. Uma caixa de joias. Mas aquelas não eram minhas. Eram anéis, colares e pulseiras diferentes, como troféus de suas vítimas. E foi aí que tudo fez sentido. As manchas de sangue nas roupas. Os desaparecimentos. As desculpas esfarrapadas. Marcos não era apenas um homem comum. Ele era um monstro. A noite mais assustadora da minha vida. A minha fuga. Eu precisava sair dali. Mas eu não podia levantar suspeitas. Naquela noite, quando Marcos chegou, tentei agir normalmente. Mas ele parecia diferente. Ele me observava com atenção, como se estivesse tentando ler meus pensamentos. Seus olhos estavam frios.
Eu sabia que, se eu demonstrasse medo, ele perceberia. No meio da noite, esperei ele dormir. Peguei meu celular e saí de fininho pela porta dos fundos. Corri até a casa da minha vizinha e bati desesperadamente. Ela me olhou assustada, mas quando viu minha expressão, me deixou entrar. Me ajuda. Ele é um assassino. Eu sei que é. Liguei para a polícia ali mesmo. Contei tudo. As provas, as fotos, a caixa de joias. Eles me disseram para ficar ali e não voltar para casa. O desfecho. A verdade vem à tona. 2 horas depois, carros de polícia cercaram nossa casa. Marcos foi preso ali mesmo, no meio da madrugada. E eu assisti pela TV, com medo e ainda tentando assimilar tudo, enquanto o chamavam de o predador noturno. Foram 7 mulheres desaparecidas. Ele confessou ter matado todas. Disse que não sentia remorso. Que fazia aquilo porque gostava da sensação de poder. E eu, a mulher que dividiu a cama com ele por anos, fui a única que sobreviveu. Por pouco. Ainda hoje, às vezes acordo no meio da noite, suando frio, com medo de que ele esteja ali, parado na porta do meu quarto, me observando. Mas então, eu respiro fundo e lembro, ele está trancado, para sempre. Mas a verdade é que eu nunca estive segura. Eu apenas tive sorte. Se inscreva no canal para mais histórias como essas. Obrigado.